A cremação pode afetar o espírito de alguma maneira? Vamos entender essa questão que traz muita apreensão em quem deseja ser cremado após a desencarnação e também em quem teve algum ente querido cremado. E no final, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre os irmãos que desencarnaram pela Covid e tiveram seus corpos cremados. Então fica comigo até o final porque as informações desse vídeo serão muito úteis. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom pessoal, eu já trouxe esse tema aqui para o canal Espírita. Nesse vídeo aqui eu vou deixar o link para ele na descrição e também no final do nosso vídeo de hoje, uma caixinha que vai aparecer por aqui. E hoje nós vamos ver as informações trazidas por Ramatiz no belíssimo livro As Flores do Oriente, psicografado pelo querido médium Márcio Godinho. E no final, então, nós vamos falar sobre as vítimas da Covid que tiveram seus corpos físicos cremados. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou Aderir. Pessoal, na leitura que nós iremos fazer agora, nós vamos ver que Ramatiz trabalha essa questão da cremação levando em consideração o duplo etéreo ou duplo etérico. Mas o que é isso? Ele é um corpo fluídico, uma cópia energética da pessoa. Ele não é o nosso perispírito, ele é um corpo energético que emana do nosso próprio corpo físico. Ele realiza a captação de energia vital para o nosso corpo através dos chakras, e para que o espírito se desligue completamente do corpo físico, é preciso que esse duplo etérico se desfaça. Então, no outro vídeo sobre cremação, que o link está aqui na descrição e vai estar também no final, na caixinha por aqui, nós tratamos desse assunto levando em consideração as influências que o corpo físico tem sobre o espírito após a desencarnação. E hoje, então, nós vamos ver essa questão através do nosso corpo energético. Então, eu sugiro que depois que você assistir esse vídeo aqui, assista então o outro, porque um vai ser o complemento do outro, então a gente vai poder entender tudo sobre essa questão da cremação em relação ao espírito desencarnado. Bom, pessoal, então aqui está o material, tá? As Flores do Oriente, é um material retirado do livro As Flores do Oriente, pelo espírito Ramatiz, médium Márcio Godinho, tá? Essas informações estão no capítulo 2, que é um capítulo sobre a cremação, o duplo etéreo e o comportamento humano. Então eu separei algumas questões aqui que estão no livro, que vai dar para a gente entender bem sobre o nosso assunto. Questão 26. Podeis dar vosso parecer a respeito de práticas como a cremação humana após o falecimento dos órgãos fundamentais à vida orgânica? Resposta de Ramatiz. Antes desta explanação, nos parece coerente que compreendamos o funcionamento do duplo etéreo, que é um corpo energético ligado à estrutura perispirítica e o responsável pela maior parte do abastecimento energético dos organismos. Então vamos ver aqui o que Ramatiz fala sobre esse duplo etéreo. Questão 27. Falai-nos então sobre o duplo etéreo. Ramatiz diz o seguinte: esse corpo é o único que existe em todos os seres vivos, porque está ligado ao lado orgânico da criatura, muito embora abasteça energeticamente os corpos sutis ligados ao campo mental, é claro, daqueles que possuírem os corpos mentais abstrato e mental concreto. É a sede dos chakras etéricos ou motos vorticosos,
Pessoal, se você quiser saber o que é chakras, talvez essa dúvida esteja surgindo, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui do canal Espírita. Eu vou deixar o link para ele aqui também aqui embaixo na descrição, tá bom? Que por sua vez possuem a função de captar os fluidos cósmicos para que sejam processados e transformados em energia vital, o principal combustível da vida orgânica. Então os chakras, eles vão captar a energia vital e trazer ela então para o nosso corpo físico, tá? O duplo etéreo começa a se formar nos primeiros momentos da concepção orgânica, quando então há o processo de ligamento do espírito reencarnante. Nele já está programado o quantum energético de que o ser precisará durante todo o ciclo encarnatório. É também um corpo que, com a morte física, perde o sentido de existir, uma vez que as suas funções básicas resumem-se em manter o fluxo de energia vital para o organismo. Então, à medida que há desencarnação, o corpo físico ele morre, então esse duplo etéreo ele acaba se desfazendo também. Poderíamos dizer que um dos atributos do duplo etéreo, da maior importância, é que durante a vida orgânica, principalmente nos homens e nos animais mais desenvolvidos, há uma incessante drenagem de impurezas, as quais, através das cadeias de evolução, precisam ser eliminadas, visando a sutilização e purificação espiritual. Este processo ocorre durante toda a existência corporal, mas se intensifica nos momentos em que ocorre o desencarne, perdurando até o total desligamento do espírito em relação ao corpo físico. Então é interessante, né, pessoal? O duplo etéreo ele ainda drena impurezas que poderiam prejudicar a nossa vida orgânica. E é interessante também aqui a informação de que o duplo etéreo ele existe até que o espírito se desprenda totalmente do corpo físico. Então, mesmo que o corpo físico já não tenha as funções orgânicas, o espírito precisa se desprender dele por completo para que esse duplo etéreo deixe de existir, tá? Após o falecimento orgânico, o corpo físico não servirá mais ao espírito, senão para ser o depósito de todas as suas impurezas energéticas. Há então um período de hiperatividade do duplo etéreo, que varia de acordo com cada ser, que pode levar até cerca de 3 meses, por exemplo, se a morte corpórea for provocada por doenças graves, ou cujo início se deu pela intensificação da drenagem energética ocasionada pelo duplo etéreo. Há casos em que este processo é mais rápido, podendo durar apenas algumas horas, se for por morte natural, principalmente se o indivíduo não era vicioso. Mas então, pessoal, não quer dizer que a pessoa que estava doente vai precisar 3 meses para ser cremado, tá? Porque em muitos casos, mesmo a pessoa que tenha desencarnado devido a uma doença, o duplo etéreo dela pode durar apenas algumas horas se o espírito dessa pessoa se desprender do corpo físico em algumas horas, em alguns minutos ou em alguns dias, tá bom? A questão 31. Já que o duplo etéreo possui esses atributos, haveria algum prejuízo ao espírito se houvesse o processo de cremação do corpo físico já falecido? Olha só o que Ramatiz respondeu. Este assunto é deveras delicado. Não se trata de algo prejudicial ao espírito, uma vez que é praticado há milênios no Oriente, mas deve-se respeitar todo o processo de hiperatividade pelo qual o duplo etéreo passa quando ocorre o falecimento do corpo físico. Como foi mencionado, há muitos casos onde essa hiperatividade se encerra em apenas algumas horas, e já é possível então submeter o cadáver à cremação. Em outros casos, mais demorados, a hiperatividade pode durar mais tempo. Este processo é muito interessante se observarmos toda a atividade do duplo etéreo, que após concluir sua tarefa, desintegra-se aos pouquinhos, para então unir-se novamente ao cosmos, e as energias deletérias drenadas do perispírito e injetadas no cadáver, por sua vez, são absorvidas pelo magnetismo do planeta,
passando também pela reintegração cósmica. Na Índia, é costume deixar o cadáver ao ar livre, sem urnas ou coisa que o valha, durante dias, até que o processo de drenagem ocorra por completo, para só depois darem o derradeiro encaminhamento através de rituais ligados a seus costumes. Os prejuízos de uma cremação poderiam ser desastrosos para o espírito se este ainda estiver ligado ao corpo que ocupou quando encarnado. Em casos de suicídio, onde o duplo etéreo sofre uma espécie de apagão súbito e onde os chakras também passam por este choque, a drenagem se torna impossível e por muito tempo o espírito poderá se ver preso ao corpo, sentindo todos os momentos da putrefação, até que, apresentando condições, receba o auxílio dos irmãos socorristas e consiga se desligar do cruel destino que buscou para si próprio. Há também os casos de mortes trágicas, mas em sua maioria, a espiritualidade já está acompanhando os desencarnantes para que estes sofram o mínimo possível com o traspasse. Bom, pessoal, então nós já sabemos que o espírito desencarnado guarda por um tempo muitas sensações do corpo físico, sensações que ele tinha quando reencarnado, e algumas vezes sensações daquilo que acontece ao seu corpo físico após a desencarnação. Veja a questão 151 do livro O Consolador, onde Emmanuel, através da mediunidade do nosso amado Chico Xavier, nos fala sobre isso. Veja só. Questão 151. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Resposta. Na cremação, faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Então, pessoal, para o espírito daquele que foi materialista, é provável que a cremação do corpo físico traga sim alguma repercussão. Mas então, seja em qual situação for, Emmanuel nos esclarece que é prudente esperar 3 dias após a desencarnação para que o corpo físico seja cremado. Assim, os riscos do espírito sentir qualquer coisa em razão da cremação é minimizado. Mas, pessoal, e durante a pandemia da Covid-19? Nós vimos que muitos corpos eram cremados quase que imediatamente após a desencarnação. Nesse caso, pessoal, da pandemia, desse flagelo destruidor, os espíritos nos disseram que nos crematórios haviam equipes de socorristas para desligar o espírito do corpo físico, pois aquele foi um período de exceção. Então, fique tranquilo quanto a isso. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!